Atenção pessoas que gostam de lugares sombrios, personagens estranhos e enredos peculiares, porque o vídeo de hoje é uma resenha de O Segredo de Hip House. Oi gente, aqui é a Mari do Chá de Prosa e no vídeo de hoje eu trouxe a resenha desse livro maravilhoso escrito e ilustrado por Edward Carey, o primeiro livro da trilogia Iremonger. Esse foi o livro que eu recebi pela parceria com a editora Record e foi o título que eu mais me interessei deles ao longo do ano todo de parceria. Na hora que eu vi esse livro na newsletter deles, eu sabia que eu tinha que ler e ele não me decepcionou em absolutamente nada, ele foi uma história que eu gostei bastante. Sem surpresa alguma, o foco dessa história é na família Iremonger, uma família muito rica e muito peculiar que mora em uma mansão nos cúmulos, que é basicamente um depósito gigante de lixo. E essa mansão deles é conhecida como a Hip House, uma casa bem peculiar, bem esquisita e gigante, feita com partes de outras casas. A narração do livro traz pra gente dois personagens principais, o Claude Iremonger, que é um dos membros dessa família, um dos mais jovens, uma pessoa que ainda não é considerada um adulto. A família Iremonger tem uma tradição bem bizarra de que os membros mais novos eles não podem usar calças compridas. As calças compridas seriam reservadas aos adultos. E o Claude, ele tá justamente na fase da vida dele em que ele tá esperando o momento de receber as calças compridas dele. Então ele é um adolescente que espera ser reconhecido como adulto, mas que ainda não é. Ele é bem peculiar e ele tem uma habilidade estranha, que é estranha até mesmo dentro da família Iremonger. O Claude, ele conversa com objetos. Assim, ele não exatamente conversa com os objetos, na verdade, ele escuta os objetos falando o próprio nome. Então, ele meio que chama os objetos das pessoas pelo nome. E esse negócio de objeto das pessoas, ele vai mais além. Todos os membros da família Iremonger, quando nascem, eles recebem um objeto chamado objeto de nascença. E esse objeto eles devem cuidar e zelar muito por ele e ter ele sempre consigo o tempo todo. É uma tradição da família que no começo do livro não é muito bem explicada, mas que aparece em todos os momentos da trama e que tem uma explicação super interessante. Essa habilidade dele de ouvir objetos é meio esquisita. Então nem todo mundo da família curte isso. Muita gente acha que ele tá inventando, que ele tá chamando atenção, e ele acaba ficando meio excluidinho por causa disso, e também porque ele é um personagem bem peculiar, bem esquisitinho, e é um pouco renegado pela família também. Eu gostei muito do Claude, eu adoro protagonistas estranhos, então ele foi um personagem que eu gostei assim desde cara e queria saber qual que era o conflito, qual que ia ser a história desse personagem. Logo em seguida, o autor apresenta pra gente a segunda protagonista dessa história, que é a Lucy Pennant, uma órfã nascida em Londres. E a Lucy tem, assim, nada a ver com a família Iremonger, mas acontece que um dia ela recebe uma visita de um dos membros dessa família dizendo que ela é uma parente bem antiga e que por conta disso ela vai ser contratada para trabalhar na casa e ser uma das poucas pessoas a conhecer os segredos por trás das paredes de Hip House. Ela não sabia quase nada sobre essa família, tudo que ela sabia é que eles eram bizarros e que a casa deles era no meio do lixão. Mas morar nessa casa era uma chance melhor do que continuar no orfanato em que ela estava, então ela resolve aceitar. Vai de trem com esse cara e esse trem para lá dentro da mansão, no meio do lixão, no meio do nada. Eu não vou contar pra vocês mais absolutamente nada sobre a história, porque eu quero que vocês descubram todo o resto quando vocês lerem O Segredo de Hip House, que é uma super recomendação que eu tenho pra vocês. Enquanto eu tava lendo esse livro, ele me lembrou muito de outros dois enredos que eu gosto bastante e que também são voltados para o mesmo público, que é basicamente adolescentes e jovens que gostam de histórias diferentes. Porque não é todo mundo que gosta de ler John Green, não é todo mundo que gosta dessas coisas mais populares, dessas coisas mais bonitinhas. Eu, por exemplo, sempre gostei muito mais das histórias estranhas, dos personagens esquisitos. E eu tenho dois aqui pra aproveitar e falar um pouquinho. O primeiro livro que eu me lembrei enquanto estava lendo O Segredo de Hip House foi O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Foi um livro que eu li na época da faculdade e que eu gostei bastante. Conta a história de um orfanato em que as crianças possuem algum tipo de poder e esse orfanato ele fica preso numa fenda do tempo. Ele não vai nem pra frente nem pra trás, eles estão basicamente vivendo o mesmo dia o tempo todo. Ele é um livro bem legal que acabou virando o filme do Tim Burton. Na verdade todo mundo fala que é um pouquinho ruim, mas a leitura vale muito a pena, os personagens são bem legais. E ele tem uma metáfora muito bacana aqui também pra guerra. O segundo enredo do qual eu me lembrei muito enquanto eu tava lendo esse livro foi o The Asylum, escrito pela Madeleine Hooks, que conta a história de alguns jovens que vão pra uma escola preparatória, que é tipo um curso de férias, um intensivão de férias, e eles acabam ficando hospedados num lugar bem bizarro, um antigo manicômio, e várias coisas bem bizarras começam a acontecer por lá também.
O que todos esses livros têm em comum é que eles todos são o primeiro livro de uma série. A série Asylum é uma série bem popular aqui no Brasil e já teve vários volumes publicados, vocês podem procurar em qualquer lugar para quem tiver interesse. O Orfanato da Senhorita Peregrine também já teve a trilogia publicada e alguns spin-offs também. E agora a gente tem o mais novo membro do grupo, que é O Segredo de Hip House. Só o primeiro livro está disponível no Brasil por enquanto. Não há previsão, segundo a editora, para lançamento dos próximos 2 volumes da trilogia. Infelizmente, porque eu tô muito ansiosa e eu quero muito saber o que acontece. Essa edição super bonitinha, lançada pela Record, traz as ilustrações originais feitas pelo autor e que eu quero mostrar pra vocês, então vamos folhear o livro juntos. A capa do livro já foi um detalhe que eu gostei bastante. Ele foi publicado aqui no Brasil pela Bertrand Brasil e ele traz aqui na capa uma foto do Claude, que é um dos personagens principais, como eu comentei, e aqui atrás da Hip House, a mansão onde ele mora. Quando você abre o livro, você descobre que as ilustrações feitas pelo autor, elas são todas nesse padrão assim, meio bizarro, meio pitoresco, e é uma coisa que eu gosto bastante. Isso daqui é uma ilustração do Claude Iremonger, que é um dos personagens principais da história, e no começo do próximo capítulo a gente tem uma ilustração também da Lucy, a segunda personagem principal da história. Então eles são personagens bem diferentões, personagens bem peculiares, diferentes da maioria dos personagens que a gente vai ter em livros infanto-juvenil e young adult. Em cada começo de capítulo ele traz uma ilustração de um personagem diferente. E todos eles são bem bizarros. Uma coisa interessante sobre essa família também é que todos os funcionários se chamam de Iremonger. Eles são todos parentes distantes da família que são levados pra lá pra trabalhar mesmo nessa casa, na Hip House. E todos eles se chamam de Iremonger como se eles fossem uma grande família. Os únicos que têm realmente um nome lá dentro são os Supra Iremonger, que são a linhagem mais fina da família, a linhagem mais pura, assim, que é a parte da linhagem do Claude e tudo mais. É bem legal, a história se passa no século XIX, então é bem diferentão e tem esse ar, assim, mais soturno, que me encanta bastante. Eu achei essa edição super bonita. E aqui a gente tem o número 1. E eu estou super ansiosa para saber o que vai acontecer com essa família na continuação da história. Eu espero que vocês acompanhem ela junto comigo. Outra coisa que me encantou muito com esse livro foi a narração do autor. Eu não costumo gostar de livros escritos em primeira pessoa, mas esse livro torna tudo super interessante. Eu acho que não ia ter como o autor passar a peculiaridade dos personagens dele se ele não tivesse feito a narração no estilo que ele fez. Várias coisas acontecem ao longo do livro, você conhece os personagens, eles são super bem criados, são personagens que se diferenciam muito entre si, então você reconhece eles na hora, apesar de serem muitos personagens, eles são personagens com uma personalidade muito forte, muito vivos. E a própria casa é um personagem à parte da história, a tal da Hip House, ela é tão importante para a história e ela é tão foco da narrativa que ela acaba se tornando basicamente um outro personagem da história. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas considerações sobre O Segredo de Hip House, que vocês aceitem o meu convite para fazer a leitura dessa gracinha de livro lançado pela editora Record aqui no Brasil e que tá valendo muito a pena. E eu espero que a editora Record atenda o meu apelo quando eu digo que eu quero o segundo volume logo, por favor. Se você gostou, dá like pra ajudar a gente com divulgação, comenta aqui embaixo se você conhece mais algum livro nessa pegada. Se você já leu Hip House, me fala se você curtiu tanto quanto eu, porque eu verdadeiramente amei muito e quero recomendar pra todos os jovens do universo e até mesmo para as pessoas mais velhas que também gostem dessa literatura, porque ela é muito fofinha e... Ai... Eu vejo vocês no próximo vídeo, um beijo e tchau, tchau!